Ô Dema, fala pra gente como é que foi a sua infância no esporte. Bom, de Paulo, eu comecei em Umuarama, né? Desde os 13 anos de idade já comecei já a praticar com as categorias menores lá do Colégio Estadual de Umuarama. O professor Juan Severo Romero, paraguaio, era famoso na época dentro do estado. E a gente foi tomando gosto pelo esporte, pela modalidade de voleibol, certo? E treinava praticamente em quadras batido de chão, certo? Quadras de areia, quadra de chão duro mesmo. Na época, se fosse hoje, o joelho não aguentaria mesmo. E a gente tinha uma certa tradição, o Moarama no voleibol, principalmente as categorias menores. E ali foi criando assim aquele vínculo, aquela vontade do esporte e tal. Foram vários títulos pelo colégio, títulos escolares, categorias menores, categorias já juvenil, e destacando em seleção paranaense. Que posição que você jogava, Dema? Na época, Como é que era? o voleibol era meio na triangulação, né? Então, aqueles que dominavam um pouquinho mais tanto jogava de ponteiro como de levantador. E eu fazia essas duas funções, tá? Mas sempre fui mais ponteiro, tá? Graças a Deus tive um destaque e foi sempre se destacando a nível de seleções paranaenses. Foram mais de, acho que de 12 ou 14 de convocação, de seleção, campeonatos brasileiros que eu disputei, até algumas seleções nacional também. Mas foi uma época muito boa que a gente lembra até hoje, até quando a gente, depois quando terminou o segundo grau, daí a gente recebeu o convite para jogar para Maringá. Foi quando o finado Sérgio Abujan me chamou para Maringá, junto com o Profeta também. Trouxeram eu para jogar para Maringá e entrei na UEM. Eu fiz a Faculdade de Educação Física na UEM. Tá? E dali, era sempre jogando em seleção do estado, seleção de Maringá, como também seleções universitárias. A gente teve a capacidade de ser campeão universitário de voleibol por Maringá também. Ô Dema, a sua vida no esporte sempre foi no vôlei. E não tem como não perguntar, né? Porque o garoto, ele já começa no futebol. No Brasil já é assim, né? E você já descobriu o vôlei já bem novinho, né? O futebol para você nunca te interessou? Ou você não era muito ligado à bola porque não jogava bem também? Não, eu gosto muito do futebol. Na época que eu comecei lá em Umuarama, eu também cheguei a jogar nas categorias menores do futebol, do Umuarama Futebol Clube. Tinha até na época o goleiro Leonel. O goleiro Leonel, que jogou em Maringá. Bastante e tal. E eu tive até assim, essa oportunidade de chegar, eu vou pro vôlei, eu vou pro futebol. Eu acabei, graças a Deus, indo pro voleibol, pela uma modalidade que a gente gostava e a gente acabou até tendo assim uma carreira muito vitoriosa dentro do voleibol. Aquele professor seu primeiro lá, ele te deixou alguma lição assim, Dema, que você carregou pela vida, assim? Você como treinador? O professor Juan é uma referência para mim até hoje, assim, eu até mando um abraço para ele, porque ele, graças a Deus, é vivo até hoje. Acabou se aposentando, voltou ali para o Paraguai, em Salto del Guairá, mora lá, tem fazenda lá. E a gente tem contato até hoje. O ano passado a gente começou a se reunir, o pessoal que começou desde aquela época de Umuarama lá, começou a se reunir num final de semana, bater um papo. Tem uma outra reunião agora para o dia 26 de abril e está todo mundo empolgado. Mas é uma referência até hoje como professor e principalmente como ser humano, que deu muita coisa para a gente. Na época eu sou de uma família bem humilde e ele dava muita sustentabilidade para a gente, que a gente não tinha recurso para um dentista ou um médico, alguma coisa, ele sempre bancou tudo isso. Então eu sou muito grato para isso.
por tudo isso que ele fez, e principalmente ajudar muito na minha criação também, na minha educação.